por dizer que nessa nau trazia uma imagem de Nossa Senhora da Glória, o procurador pediu insistentemente ao Duque de Bragança que consentisse que o capitão narrasse pormenorizadamente quanto sabia. Este contou que no Rio de Janeiro embarcara um homem chamado Antônio Caminha, que dissera conduzir naquela enorme caixa uma imagem para oferecer ao rei Dom João V, confiando que este mandaria construir uma capela a Nossa Senhora da Glória, na Junqueira. Momentos antes da partida, as autoridades civis tinham subido a bordo para deter o passageiro e a nau largou com a estranha bagagem. A narrativa do capitão da nau, Falcão, despertou tal interesse que logo o Duque de Bragança escreveu para o Brasil, solicitando as mais preciosas informações sobre Antônio Caminha e a sua imagem. 2 anos de curiosa expectativa decorreram, até que ao Duque chegou a seguinte notícia. Numa ermida, erguida a 1/4 de légua do Rio de Janeiro, era venerada com muita devoção a pequena imagem de Nossa Senhora da Glória, eleita pelo coração do povo sua padroeira. Ali testemunhava o seu amor a Maria, com piedosas romarias e pomposas solenidades. Envergando o hábito de São Francisco, a este local chegou, um dia, o escultor português Antônio Caminha. Tinha em seu propósito esculpir uma digna imagem de Nossa Senhora que, querendo Deus, pudesse voltar a Portugal. Ofertaria ao rei Dom João V. Passaram-se anos sem que se sentisse apto a executar o trabalho maravilhoso que a sua mente concebera, ou encontrasse quem o soubesse ajudar. Por fim, desesperançado, meteu mãos à obra. Embrenhou-se na floresta, escolheu a árvore propícia e dispunha-se já a desbastar o tronco, quando 2 mancebos desconhecidos o interrogaram sobre os seus planos e, dizendo-se escultores, se ofereceram para com ele colaborar. Uma vez terminado o conjunto escultórico, os 2 mancebos desapareceram misteriosamente. Quando Antônio Caminha lhes quisera pagar o trabalho. E enquanto esperava amealhar o suficiente para regressar à pátria-mãe, Portugal, colocou a imagem de Nossa Senhora na citada ermida. A substituição da pequena imagem por esta, tão perfeita e bela, aumentou a devoção do povo. Até que um dia, quase inesperadamente, Antônio Caminha teve oportunidade de voltar a Portugal, pelo que fez embarcar na nau Falcão o seu precioso tesouro. Os fiéis, considerando um furto tal atitude, queixaram-se às autoridades, que detiveram o escultor. Este ficou, mas a imagem partiu, rumo às terras de Santa Maria, Portugal. As contendas em Lagos só terminaram perante o seguinte documento, emanado da corte após as notícias vindas do Brasil, e que ficou autenticado e conservado na junta da paróquia da freguesia de São Sebastião, em Lagos. Sua Majestade, que Deus guarde,
tendo em consideração o que Vossa Excelência representou, foi servido dar ao convento dos religiosos da província da Piedade da cidade de Lagos a imagem de Nossa Senhora da Glória, que, vinda do Brasil, deu à costa, na praia de São Roque, vulgo meia praia, da mesma cidade. Visto que Vossa Excelência haver depositado a dita imagem no convento dos mesmos religiosos. Deus guarde Vossa Excelência. Passo, 17 de fevereiro de 1714. Diogo de Mendonça, Corte Real. Excelentíssimo Sr. Marquês Dom Manuel de Castro, reconheço que a assinatura, ao pé da carta, atrás, é de Diogo de Mendonça, Corte Real, assim o certifico e dou fé. Lagos, 19 de agosto de 1714. Eu, Luís Rebelo de Moraes, tabelião, que o subscrevi. Para testemunhar o seu regozijo, os frades mudaram então o nome do convento de São Francisco para Convento de Nossa Senhora da Glória. Dir-se-ia que a devoção à Mãe de Deus recrudesceu e o convento tornou-se o centro de oração de devotos, vindos não só das mais longínquas províncias portuguesas, como até de terras de Espanha. Correu a fama dos numerosos milagres operados por intercessão de Nossa Senhora. E ocorre-nos mencionar aqui dois, registados no único livro que se conhece sobre a história desta imagem. Um aleijado, impossibilitado de ganhar o pão para os seus familiares, em vão procurava remédio nas águas de Monchique. Tendo chegado ao seu conhecimento tais milagres, pediu que o levassem à igreja da Nossa Senhora da Glória de Lagos. Após as suas fervorosas orações, sentiu-se completamente curado. Fui então, firme em meus pés, oferecer à minha benfeitora as minhas muletas, visto que a minha pobreza não permitia fazer-lhe outra oferta. Conhecedor deste facto, um médico de Portimão, que tinha uma filha de 5 anos, muda e aleijada de pés e mãos, trouxe-a ao convento e colocou-a junto da imagem, enquanto ele e sua esposa se recolheram perto das grades que dividiam a igreja das capelas. A sua piedosa concentração foi interrompida minutos depois pela própria filha, que para eles corria, e apontando para a imagem, exclamava: "Ali está a mãe! Ali está a mãe!" Tal foi o pranto comovido destes pais agradecidos que os frades, ouvindo, correram à igreja e, juntamente com eles, cantaram ao céu a ação de graças. Foi então constituída uma confraria, pelos nobres e pelo povo, e a Câmara dava-lhe o produto das multas por transgressão de posturas municipais, que rendiam por ano 300.000 réis. Com estes rendimentos e os donativos dos fiéis que acorriam às grandes festas que se realizavam em 15 e 16 de agosto, a confraria mandou construir na Capela Mor uma tribuna, formada por colunas com capitéis e entalhamento de ordem coríntia, sustentando formosa cúpula de talha dourada. A afluência de gente era tal nos dias de grande festa que certamente foi a origem da Feira de Agosto, Feira de Nossa Senhora da Glória. O conhecimento deste glorioso prodígio levou o Santo Padre Bento XIII
por um breve